Você já pensou na missão de tornar conhecido o Deus desconhecido? A missão de pregar a palavra, a missão de anunciar o Evangelho a pessoas que não conhecem a Deus. Há pessoas para quem Deus é um nome, é uma possibilidade, é uma coisa que falaram. Há pessoas que não têm a visão clara de quem é Deus. Bom, se você nunca pensou nessa possibilidade de pregar o Evangelho, eu vou te dizer que isso é um mandamento do nosso Senhor, um mandamento de pregar e anunciar esse Evangelho a toda criatura, a toda pessoa, em toda e qualquer situação, e seja qual for o custo. Nós estamos acompanhando a leitura da Bíblia, guiados aqui pela sequência da Bíblia 365, e na nossa leitura do Novo Testamento, nós estamos lendo o livro de Atos. Chegamos ao capítulo 17 de Atos, e aqui nós temos a famosa frase, do apóstolo Paulo pregando a palavra em Atenas e dizendo que ele vai falar sobre um altar que ele viu lá, que é um altar que os atenienses fizeram ao Deus desconhecido. Então ele diz que os atenienses são pessoas religiosas, ele vê os atenienses como pessoas religiosas, pessoas preocupadas com a religião, preocupadas com a divindade, tão preocupadas que fizeram um altar a um Deus desconhecido, que vai que eles não conhecem algum Deus que eles não adoram, não servem a esse Deus. Então, para não ter esse perigo, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo fala, é desse Deus que eu vim falar para vocês. E esse texto chama atenção porque o apóstolo Paulo faz uma conexão com aquela cidade, ele faz uma leitura daquela sociedade, então ele usa algo que a sociedade tem, algo que a sociedade já acredita, para através daquilo falar de Deus. Até hoje esse exemplo é usado como o exemplo máximo de como nós devemos olhar para a sociedade, fazer uma leitura da sociedade, nas escolas de pregação aí vão chamar isso de exegese cultural, você entender a sociedade, entender a cultura, então levar a mensagem do Evangelho como ela é para aquela cultura, fazendo a mensagem fazer sentido para aquela cultura, ser compreendida pelaquela cultura. Embora essa porção seja a porção que mais chama atenção e é a porção que é explicada aqui, no capítulo 17 do livro de Atos que nós estamos lendo, eu quero voltar um pouquinho o texto com você para o começo do capítulo e ver que isso é o que o apóstolo Paulo fazia em toda situação, em todas as cidades. E às vezes isso gerava custos, como nós vimos ele sendo preso, sendo açoitado, porque pregava a palavra, pregava o Evangelho. E também vemos que Deus cuida dele em todas essas situações, porque o Senhor quer usá-lo para levar o Evangelho a outros locais. No começo do capítulo 17, nós temos Paulo chegando aqui na cidade de Tessalônica, e ele vai para a sinagoga discutir as Escrituras. E olha qual é o objetivo dele. Ele explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo é o Cristo. Então o apóstolo Paulo está pregando a essas pessoas sobre Cristo, sobre o Deus que para eles era desconhecido. E nós temos como resultado que algumas pessoas são convencidas, creem e seguem a Jesus. Mas a pregação do Evangelho, além de gerar conversão, convencimento, ela gera também uma repulsa de pessoas que não se convertem, pessoas que não se convencem. E o que nós temos aqui no versículo 5 é que alguns judeus, porém, ficaram com inveja, porque Paulo está pregando o Evangelho e pessoas o seguem. E se as pessoas passam a segui-lo e acreditar nele, essas pessoas deixam de seguir uma outra turma que os controlava, que tinha domínio. O Evangelho é libertador, mas sempre que você libertar pessoas, vai libertá-las de algumas coisas, vai libertá-la de algum grupo, vai libertá-la de algum domínio, de algum controle, de algum poder, e esse poder se levantará contra, como nós vimos aqui no caso daquela menina adivinhadora, e como as pessoas, os senhores dela se levantam contra em nome do orgulho, em nome do lucro, em nome do poder. Aqui também, quando os judeus de Tessalônica creem,
alguns líderes, né, alguns judeus se levantam com inveja e começam tumultos. Eles não encontram Paulo, mas eles vão até a casa de Jason e levam Jason para o conselho, porque Jason tinha acolhido Paulo e os irmãos de lá têm que pagar fiança para serem soltos. Enquanto isso, Paulo e Silas vão para Bereia. Bereia também é muito famoso porque lá em Bereia, os irmãos da sinagoga vão todos os dias até a sinagoga, até onde eles tinham as escrituras, para conferir se as escrituras mostravam realmente aquilo que o apóstolo Paulo tinha falado, se as escrituras estavam em acordo com a pregação de Paulo, se a pregação dele era bíblica. E após conferirem, eles também creem em Jesus. Depois vem o texto de Atenas. Mas por que Paulo vai para Atenas? Porque aqueles irmãos invejosos lá de Tessalônica vêm para Bereia para causar a mesma confusão, causar o mesmo problema e também fazer com que Paulo pague por estar pregando o evangelho. Só que os amigos de Paulo os tiram de lá e o levam para Atenas e tudo isso era plano de Deus. Então você vê que a aceitação é plano de Deus e Deus quer convencer pessoas, mas Deus usa a perseguição também para levar os seus apóstolos aonde Ele quer, para fazer com que a igreja seja propagada, né, seja promulgada, seja distribuída, que essa mensagem seja levada para outros locais. Por causa dessa perseguição, então, em Atenas, Paulo vê esse cenário de muita adoração e usa aquela referência de muita adoração, de vários deuses, até um deus desconhecido, para fazer a mesma coisa que ele fazia em todos os locais. Para fazer o que ele fez em Tessalônica, para fazer o que ele fez em Bereia, para fazer o que ele fez em Éfeso, para fazer o que ele fez em todos os locais. Pregar a palavra, pregar que Jesus é o Cristo, usando os recursos que tinha, usando a cultura da cidade, usando as pessoas que tinha, usando o que ele encontrava. Em alguns momentos ele teve que trabalhar para se sustentar, em outros momentos ele contou com o sustento dos irmãos, em outros momentos contou com a ajuda de igrejas de fora, mas Paulo tinha um objetivo: pregar, anunciar esse Deus às pessoas que não o conhecem, anunciar o Deus desconhecido de tantos, porque todos precisam conhecer quem é o nosso Senhor, o nosso Criador. O que é que eu e você esperamos para fazer a mesma coisa? Esperamos que situação? Esperamos que comportamento das pessoas? Esperamos que o que coopere para isso? Não importa onde eu esteja, onde você está, importa que nós preguemos o Evangelho. Então se esforce para isso. Pregue o Evangelho, pregue a palavra. Com o que você tem, com os recursos que você tem, para as pessoas que Deus colocou na sua vida, com o conhecimento bíblico que você tem, e você pode buscar mais conhecimento desse evangelho. Não importa como, não importa o quanto custe. Pregue a palavra em todo tempo, em toda e qualquer situação. Foi uma bênção meditar em mais um trecho da Bíblia com você, hoje com uns estalos diferentes aqui no vídeo, né? Não sei se você já conseguiu enxergar, mas atrás de mim tem fogo aceso aqui no fogão de lenha, acho que não dá para ver aí, tem um panelão lá. Então esses estalos aqui, eu não reclamo deles porque eu gosto muito desse som, esse som é bom demais. O cheiro de fogão, de lenha aceso, é muito gostoso, então me faz gravar o vídeo mais animado, mais empolgado para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, se entende que essa mensagem pode fazer com que outras pessoas compartilhem o Evangelho, então compartilhe você também esse vídeo, divulgue em suas redes sociais e peço a Deus que use esse conteúdo para nos incentivar a pregarmos o Evangelho. Acompanhe conosco a leitura da Bíblia 365. Todos os dias eu trago aqui uma meditação em vídeo em um dos textos que nós lemos, guiados aqui pela Bíblia 365. Se você não tem o seu exemplar, olha aqui na descrição do vídeo, tem um link para comprar no site da Amazon e tem sido bênção para a minha vida, né, para a vida de tantas pessoas que estão acompanhando, para lermos a Bíblia juntos todos os dias. Deus te abençoe, até a nossa próxima meditação, se Deus quiser.